Hora de Saúde. Oferecimento. Neurogênesis. E Oncológica do Brasil. Tratamos o câncer. Cuidamos de você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que passa para todo o estado do Pará e aqui em Belém, na TV RBA Canal 13, que distribui o programa para todo o estado do Pará. E, neste exato momento, para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ao vivo ou simplesmente DOL, de Diário Online, dol.com.br ao vivo. Eu gosto de falar porque nós somos assistidos no Canadá, nos Estados Unidos, na América Central, em toda a América do Sul, na Noruega, na Suécia, em toda a Europa Ocidental, no Líbano, em Luanda, na África, em Baku, no Azerbaijão, e o lugar mais distante que nos assistem é em Perth, na Austrália. 11 horas de diferença de horário. 11 horas de diferença. Bem, e o nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que trata das doenças neurológicas na nossa região, e da Oncológica do Brasil, que trata dos cânceres na nossa região. E a minha convidada de hoje, é a professora doutora Cíntia de Oliveira Souza, a Cíntia Oliveira, como ela gosta de ser chamada. Ela é farmacêutica, bioquímica e doutora em biologia de agentes infecciosos e parasitários pela UFPA. Em 24, ela fez parte do programa de epidemiologia para gestores de saúde, ministrado pela Universidade Johns Hopkins, em parceria com o Ministério da Saúde. É pesquisadora em saúde pública da seção de bacteriologia e micologia do Instituto Evandro Chagas e coordena as ações de pesquisa e vigilância em zoonoses bacterianas e resistências antimicrobianas no contexto de uma só saúde, que a gente vai comentar sobre isso. E, Cíntia, primeiro, super obrigado por você ter aceito o convite, de verdade. Tu sabes que eu sempre comento aqui que quando eu viajo, de vez em quando eu vou dar aula, eu faço conferência no exterior, e toda vez que eu estou no exterior, alguém pergunta, quando eu falo que eu sou da Amazônia, todo mundo pergunta se eu faço parte do Instituto Evandro Chagas. Já me perguntaram isso, como eu falei, na Noruega, na China, na Alemanha, em tudo quanto foi lugar. E como de vez em quando eu reviso os trabalhos, eu falo que eu faço parte, tá? Sim. Turma do Evandro Chagas, eu sempre falo que eu faço parte, porque eu reviso as revistas de vez em quando, tá? Ótimo. Então, e aí eu encho o peito para falar que eu faço parte, porque é um tremendo orgulho, tá? O Instituto Evandro Chagas, o Emílio Gueldi, o Instituto de Ciências Biológicas da Universidade são referências mundiais. Tem um legado, né? Fantástico. Grande. Eu te convidei para te falar de zoonoses. Isso. Tá? Para o nosso paciente entender, me fala primeiro o que é uma zoonose. Tá, né? E obrigado mesmo. Eu tá? que agradeço. É um privilégio estar aqui e poder conversar, né, com a população de uma forma geral. Seja o profissional de saúde, seja a comunidade. E assim, a zoonose ela está muito próxima de todos nós. Né? Não é só o profissional da saúde, como o veterinário, nem os profissionais da saúde humana que cuidam, né, de pacientes que podem estar com algumas zoonoses, mas a população, de modo geral, está envolvida. Então, assim, a zoonoses é um termo utilizado para uma doença, né, ou uma infecção, que ela pode ser transmitida, né, entre humanos e animais, entre animais e humanos. Então, isso é importante. Muito. O animal contaminou, todo mundo vai pensar em Chagas, todo mundo vai pensar em malária, todo mundo vai pensar no coronavírus vindo do morcego, que é a história toda. O que nós temos mais de evidência na mídia é realmente o SARS-CoV-2, né? E outra, as zoonoses, elas são, na verdade, as epidemias e pandemias estão relacionadas às zoonoses, né? Como? Agora me fala, quais são as mais importantes zoonoses da nossa região?
Então, na nossa região, nós temos, assim, além das bacterianas, que eu vou dizer, a leptospirose, né? Nós temos a doença de Chagas, que é super importante, porque você tem toda uma cadeia, né, de animais que podem estar envolvidos e um vetor aí no meio. Nós temos a leptospirose e a transmissão pode ser como, né? O animal, ele está ali no centro e ele pode, o ser humano pode se contaminar de forma direta, né? Vamos dizer, com a leptospirose. Né? A leptospirose é uma zoonose bacteriana de importância para a saúde pública e é de notificação compulsória também, ou seja, a saúde pública precisa ter esses registros para poder conhecer os casos, qual é o percentual a taxa, né, de doença, a taxa da mortalidade para a leptospirose, e aí criar estratégias, políticas públicas, intervenções de vigilância para a gente poder controlar. E a leptospirose, ela, como zoonose, ela pode ser transmitida diretamente, por exemplo, quais são os animais que podem ter zoonoses, que podem ter leptospirose? Temos a área rural, que tem o bovino, o suíno, o caprino, mas nós temos a nossa realidade urbana, que é as zoonoses transmitidas, que pode ser que acometem, a leptospirose pode acometer cães, né? Isso, o cão adoece, né? E pode transmitir por contato direto ali, principalmente com a urina do cachorrinho, pode transmitir para o ser humano. Né? Então, por isso esse cuidado que nós temos que ter com os nossos pets, quando estão passeando na rua, quando entram para dentro de casa, porque pode ter esse contato direto com a urina do animal, mas também pode ter a contaminação ambiental, porque o principal reservatório a nível de cidades, a nível urbano, zona urbana, é o roedor. Né? Então, o rato. E o rato, ele vai estar em locais em que tem lixo, que tem água, que tem abrigo. Então, a gente sabe que grandes cidades com falta de estrutura, né, infraestrutura urbana, acaba tendo proliferação se não tiver o controle. Então, a urina do rato pode contaminar as águas, o solo, e aí, através desse contato indireto do ambiente com a urina do rato, o humano pode adoecer, que é a maioria dos casos que acontecem. Eu sei. Cíntia, eu morei em São Paulo 15 anos, tá? A minha tese de mestrado, eu estudei 300 pacientes, o acometimento do coração em 300 pacientes com leptospirose. Nossa! Né? Sério, isso aí depois a gente conversa sobre isso. Sim, sequelas? E toda vez que tinha uma enchente em São Paulo, podia esperar um monte de pacientes no Emílio Ribas, que era o hospital de referência. Tá? Eu era da Escola Paulista, mas eu ia para lá porque os professores das doenças infecciosas tinham conexão. E naquela época eu estudei o eletrocardiograma de todo mundo sequenciado. Tá? Eu te falo sobre isso, é bem interessante isso aí. Legal. E aí, bem, nessa época eu tive que estudar tudo de doença infecciosa. Eu sou um cardiologista que... Sim. Doença infecciosa e coração é comigo, tá? Porque eu tive que, até para escrever, eu tive que ler tudo, que estudar tudo, discutir, apresentei esse trabalho em vários congressos e tudo mais. E todo mundo chamava a atenção. E eu lembro que toda enchente em São Paulo, por causa dos ratos, pegava 30, a média era 20 a 30 pessoas com leptospirose. Incrível, né? É comprovado, né? Os dados epidemiológicos, científicos, que, por exemplo, em Belém. Em Belém, a gente tem um aumento do número de casos, começa a acontecer em novembro. Aí o pico é fevereiro, março, abril. Em agosto, a gente praticamente zera, porque a gente vem subsequentemente de um período de seca, de verão. Né? Então, está bem associado com isso. Então, tá, mas toda vez que eu vejo o pessoal tomando banho mergulhando... É muito perigoso. É um risco que a população tem que conhecer, né? Que a transmissão da leptospirose acontece em águas de enchentes. Em águas de enchentes e tudo mais. Que sintomas tem isso? Os pacientes com zoonose bacteriana, que é a tua área de trabalho. Isso. Vai depender da doença, né? Então, assim,
A gente falou um pouquinho da leptospirose, nós temos a brucelose, que é importantíssima, só que é uma doença que não é de notificação compulsória. Quando a gente diz notificação compulsória, é assim, o governo, né, a saúde pública, ela precisa que aquilo seja registrado pelo profissional de saúde ou comunicada pela população, de que há casos dessa doença para poder fazer algum tipo de intervenção e política pública mais específica, de prevenção, de controle. Nós tivemos um grande avanço que esse ano foi publicado um primeiro plano de conduta e diretriz terapêutica da brucelose humana que não existia. Uma luta de 120 anos e a gente não tinha uma diretriz para orientar os profissionais de saúde, os laboratórios, para dizer como nós precisamos atender o paciente, diagnosticar o paciente e tratar o paciente, né? E quando a gente pensa em leptospirose e brucelose, que são dois universos bem diferentes, são duas zoonoses bacterianas, uma de notificação compulsória obrigatória e a outra não, por incrível que pareça, a sintomatologia inicial delas é muito semelhante às outras doenças que a gente tem, de uma forma geral. Febre, dor de cabeça, mialgia, né? Artralgia, as dores no corpo. E o que acontece? A leptospirose tem aquele já tradicional sintoma, panturrilha, dor na panturrilha, né? A icterícia, o amarelamento dos olhos. Urina escura. Urina escura, isso. E aí só vai saber exatamente o que é a suspeita clínica mesmo lá para o final já do quadro que o paciente agrava. E aí você pode ter casos fulminantes, leptospirose. Na brucelose, ao contrário, ela é crônica. E com a deficiência que nós temos de diagnóstico, os casos não são identificados. Eu vou te fazer te confessar. Brucelose, toda vez que eu ouvi falar, foi em pesquisa de febre prolongada de origem obscura. Isso. Aí vamos procurar que pode ser brucelose, né? Porque antes ninguém comentava, né? Ninguém assim, por que pode ser? Aí a febre prolongou, ninguém sabia. Exato. Olha, vamos pesquisar brucelose. Porque ela cronifica, né? Certo. Eu posso falar mais de outras? Pode. Espera aí que o nosso primeiro tempo acabou. Uau! É muito rápido. Muito rápido. Pessoal, só um instantinho que a gente já volta nessa conversa de super informação sobre zoonoses bacterianas. Já, já. Hora de Saúde. Oferecimento. Neurogênesis e Oncológica do Brasil. Tratamos o câncer. Cuidamos de você. O tratamento do câncer é coisa séria e a Oncológica do Brasil é a maior rede de oncologia, home care, quimioterapia em suítes privativas. Oncológica do Brasil. Tratamos o câncer. Cuidamos de você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento. Neurogênesis e Oncológica do Brasil. Tratamos o câncer. Cuidamos de você. Voltamos nessa conversa de super informação em saúde sobre zoonose com a minha nova amiga Cíntia Oliveira. Já conversamos tanto que ficamos amigos. Cíntia, fala da... Estávamos terminando brucelose e você pensou em salmonelose. Isso, é porque assim, a gente tem essas duas doenças que são mais expressivas, né? E de importância para a saúde pública, entre as zoonoses bacterianas, leptospirose e brucelose. Só que nós temos um outro conjunto de bactérias que são frequentes em alguns animais, seja animais domésticos, seja animais de produção para alimentar, para o consumo humano, como o próprio bovino, a parte de
aves, né? Então, nós temos algumas bactérias que ficam no intestino desses animais e que são transmitidas ao ser humano, a nós, através da contaminação fecal oral. Ou seja, a partir das fezes desses animais, Certo. o ser humano pode se contaminar, né? E eu digo, todos os animais de produção quanto os animais domésticos. Certo. Então, nós temos dentro esse grupo de bactérias que são de transmissão fecal oral, nós temos salmonela, nós temos campylobacter e nós temos as E. coli patogênicas, né? E qual é o sintoma dessas bactérias quando nós nos contaminamos, né? É diarreia. Então, quando a gente pensar num quadro diarreico, além dos quadros virais, nós temos esse conjunto de bactérias que são chamadas zoonóticas que causam... Fala de novo o nome dela. Vamos lá. As salmoneloses, salmonella. Isso. O campylobacter. Campylobacter. E as Escherichia coli. Escherichia coli. Patogênicas. Patogênicas. E são vários grupos. Quando a gente faz um exame de fezes e para procurar lá qual é a bactéria que pode estar causando aquela diarreia no paciente ou no próprio animal, a gente pode ser que identifique apenas a E. coli. Só que essa bactéria, essa cepazinha, ela precisa ser levada para um diagnóstico mais apurado, investigar melhor os fatores de virulência dela, Certo. porque tem mais de 5, 6 tipos diferentes. Então, tem uma específica mais que transmitida pelo suíno, outras pelas aves e outras pelos bovinos. Certo. Uma coisa muito interessante, recentemente, de vez em quando eu tenho pego infecção urinária por Escherichia coli resistente. Nossa. Resistente, daquelas que eu não manuseio antibiótico, então eu sempre peço para um infectologista olhar. Sim. Mas algumas vezes que eu peguei infecção urinária da pessoa não ter uma clínica importante ainda, Sim. resistente a praticamente todos os antibióticos orais. Teve que internar para usar antibiótico injetável aqui em Belém, dentro da cidade, num lugar que você não espera alguém. Você tocou num ponto muito importante, porque junto com essa discussão de saúde única, né, a gente vai também dizer, as E. colis, junto com outras bactérias entéricas, que a gente fala, quando eu digo bactéria entérica, é aquela bactéria que fica no nosso intestino, né? E elas, por algum motivo, seja por consumo excessivo de antibiótico, sem o tempo devido, né? Porque o consumo de antibiótico ele não pode ser interrompido, não pode ser realizado sem uma prescrição médica, com consciência, porque tudo isso leva à resistência. Certo. Ou seja, a bactéria que está lá conosco no nosso intestino, ela acaba se acostumando com aquele antibiótico e outros antibióticos e se torna resistente. E aí a gente não tem opção mais para tratamento. Isso preocupa no mundo atual, porque as bactérias estão ficando... Vou te dar um exemplo de amigo de rua. Eu achava assim, vamos colocar 10 anos atrás, depois que descobriram a penicilina, ninguém vai morrer mais por causa de uma infecção. E hoje, nas UTIs, todo mundo morre por infecção, choques sépticos. Virou quase que uma outra epidemia. Mas né? É porque considerada. Os antibióticos não estão conseguindo matar as bactérias atuais. Já é considerado uma pandemia. A resistência antimicrobiana. Pois é, isso assim... Poxa, voltou. Todas as bactérias agora estão começando a ficar muito resistentes. Isso preocupa demais, tá? Demais, A Organização Mundial de Saúde, ela publicou em 2017 as bactérias prioritárias para estratégia terapêutica. Por quê? Porque o nível de resistência delas já estava aumentado. E aí, em 2024, agora, muita coisa aconteceu de 2024 para cá. Em 2024, foi publicada nova lista e a Klebsiella, que é uma bactéria normal do nosso intestino também, de humanos e animais, ela está no topo da prioridade. Logo depois está a E. coli. Puxa. Em terceiro está a tuberculose. Pensar. E nesse contexto de zoonoses bacterianas e resistência antimicrobiana, está o conceito de saúde única, ou de uma só saúde. Era isso que eu ia te perguntar. O que é isso? Então, saúde única ou uma só saúde é
um movimento a nível global, né, mundial, pela necessidade que nós vivemos hoje. A saúde humana, animal e ambiental, ela sempre esteve conectada, entrelaçada. E a gente acabou, em um certo momento da nossa vida, né, social, profissional, dividindo isso. Eu vou tratar o humano, eu vou tratar o animal, eu vou tratar o ambiente. Agora não. Tanto é que existe uma mobilização a nível global e também a nível nacional nosso. Nós estamos passando por várias diretrizes agora no Brasil. Como é que a gente vai entender zoonoses bacterianas com saúde única no contexto? Então, vamos lá. Eu tenho meu pet em casa, certo? Eu digo isso porque eu tenho uma criança linda em casa e precisa de cuidados. Então, nós temos um contato diário. Nós temos os animais nossos em casa. Nós temos os animais sinantrópicos, que são esses que convivem indesejavelmente com a gente no ambiente urbano, né? Que são os roedores, são os pombos. E eles transmitem doenças para nós. Certo. Mas, além de transmitir essa doença, eles contaminam o ambiente. Nós estamos falando agora de uma culpabilidade, mas não é só isso que os animais, principalmente os pets, têm para nos doar. Né? Não é só esse contexto ruim da saúde. Mas nós precisamos olhar, cuidar do animal, cuidar do ambiente que esse animal está. Por exemplo, eu não posso deixar... Vamos falar do cachorrinho, né? Porque eu não posso deixar as fezes do meu animal na rua. Certo. E além da leptospirose, que pode ser, tem outras doenças, outros parasitas, a giardia, por exemplo, é um protozoário transmissível entre humano e animal. Né? Então, a gente tem que cuidar do nosso ambiente, cuidar dos animais que nos circulam, cuidar da segurança alimentar de produtos animais, por exemplo, a carne que eu recebo, o frango, né, a carne bovina ou o frango, tudo isso precisa de uma higienização, precisa de um cuidado para que ocorra essa harmonia entre a saúde humana, animal e ambiental. Atenção mesmo, precisa cuidar geral disso. E qual o conceito a nível de Brasil de saúde única, né? única? Então, o conceito é exatamente esse, tá? É criar essa prática, disseminar essa prática entre todos os profissionais, não só da saúde humana e animal, mas também como da biodiversidade, porque nós precisamos entrar em equilíbrio. Né? E em equilíbrio com o quê? Conosco e com o meio ambiente que nos cerca. Então, nós temos aí uma tríplice crise global. Nós temos as mudanças climáticas afetando o mundo e nos afetando. Com certeza. Né? Afeta não só o ambiente com a temperatura, mas afeta o comportamento das bactérias, dos vírus, né? Tira o vírus que está na floresta e traz para a cidade. Então, existe um contexto muito mais profundo com relação ao impacto das mudanças climáticas. Nós estamos passando por poluição ambiental crítica, como os microplásticos, né? E a crise atual da biodiversidade. Então, o ano passado foi criado, a nível de Brasil, o Comitê Interinstitucional de uma Só Saúde. Certo. E eles tiveram, durante o ano passado e esse ano, esse comitê é formado por mais de 70 instituições, envolvendo a parte de saúde, a parte de biodiversidade, a parte de meio ambiente, agropecuária, para traçar políticas que se materializaram esse ano no Plano Nacional de Ação de uma Só Saúde. Ele ficou em consulta pública aberta até o dia 22 de agosto agora. Né? Então, e o Brasil é pioneiro na América Latina para montar essa estratégia de contextualizar a saúde única para a população. Eu diria que a gente está voltando ao princípio de saúde única, né? Que houve uma época que separou tudo e agora é tudo uma coisa só. Isso. Né? Um amigo meu disse, chove, eu me atraso para o trabalho, entro em estresse. Depressão por causa do atraso, porque eu vou chegar, e isso ocorre frequentemente com todo mundo, porque antigamente a gente, como você acabou de falar ainda agora, a gente esperava a doença só quando tivesse chuva, e agora tem chuva o ano todo, e não dá mais para ficar prevendo, porque
todas as mudanças climáticas, quer dizer, ocorreu a mudança climática, em grande parte por causa do homem mesmo, né? Isso. E a gente tem que dar essa chamada de atenção. Não é nem local, isso é global. É a todo momento, né? Nós precisamos de estratégias sustentáveis para poder viver. Com certeza em todos absoluta. os aspectos da nossa vida. E o IEC, tem gente que fala IEC. IEC. Eu gosto mais do IEC. E o IEC está incluído nesse conjunto todo? Sim. Então tá. O Instituto ele tem as referências, né, nacionais, por exemplo, a arbovirologia, certo. Que estuda esse contexto, né, da movimentação dos vetores para essas doenças de arbovírus. Certo. Na bacteriologia, nós temos alguns estudos de resistência a nível de saúde única, em que a gente avaliou as bactérias resistentes na população, nos animais de produção, no solo, na água. Nós temos vários projetos de iniciativa a nível de resistência ambiental, nos canais de Belém, né? E também nós temos uma proposta recente que está aguardando um resultado do CNPq, que é zoonoses urbanas. A gente integrar os serviços de atenção animal, né, com as unidades de vigilância em saúde, em zoonoses, os hospitais universitários, veterinários universitários que nós temos na região, que é a UFRA, a UFPA e o próprio hospital municipal que a gente tem em Belém. E colocar a comunidade sendo participativa desse processo. Certo. Tu vai voltar para a gente continuar a conversar sobre isso, porque como a população pode contribuir? Então, isso é importante. Muito. Nós temos as prevenções a nível individual e a nível, né, de comunidade. Então, nós não vivemos sozinhos, né? Então, a comunidade ela precisa primeiro conhecer esse contexto da saúde única, saber que ela é participativa desse processo. Ela pode olhar um animalzinho e perceber que ele está doente e dizer, olha, se ele está doente, nós temos que tomar cuidado. Certo. Porque isso pode passar para o ser humano, né? Existem iniciativas a nível nacional também. Por exemplo, uma iniciativa de participação da comunidade lindíssima, não é na bactéria, mas é na questão da febre amarela. Existe um sistema de informação de saúde silvestre que qualquer pessoa pode baixar no telefone, que é um aplicativo chamado Cisgel, né? É Sistema de Informação de Saúde Silvestre, e tem um módulo comunidade, em que você pode, se vê um animal doente, ou você vê um animalzinho morto, ele foi criado inicialmente para os registros de primatas, né, não humanos, que tenham sido encontrados mortos. Mas hoje ele serve para mapeamento de tudo, e a comunidade pode notificar isso. Com certeza, que bom. Cíntia, como o nosso tempo acabou mesmo, é muito rápido. Eu vou te convidar em breve para a gente continuar a conversa. Tá bom. Dedica o programa que acabou mesmo. Então, a dedicação que eu faço, né, é para todos os profissionais de uma forma holística, para a área da saúde, para a área da biologia, a área da ciência, a área da gestão, que estão batalhando para difundir e disseminar o conceito de saúde única. Nós necessitamos viver isso. E também dedico à população de uma forma geral, porque sem a população, sem a comunidade, sem nós, sem a nossa participação, não tem como ter saúde única. Fantástico. Pessoal, para todo mundo interessado em um bem viver comum melhor, ou seja, saúde em todas as áreas, esse programa foi para vocês, tá? Então, a Cíntia volta, porque o assunto é muito importante, a gente precisa tomar conhecimento de tudo isso todo dia, tá? Por enquanto, só uma semana iluminada para todos. Ela estava falando do pet dela, eu lembrei de mandar um abracinho para o Baltazar e para o Woodstock, que são os meus dois cães. Eu mando para a Vicky também, que é a minha poodlezinha linda. Então, para a Vicky, para o Baltazar e para o Woodstock. Turma, um abraço para os animais de todo mundo. Puxa vida. E uma semana iluminada para vocês. Domingo que vem a gente volta. Tchau. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis e Oncológica do Brasil. Tratamos o câncer.
cuidamos de você.